Olá, tudo bem? A devocional de hoje não vai ser exatamente uma devocional. Vai ser um testemunho de uma experiência que eu passei na semana passada e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi um assunto que me marcou muito e me fez pensar aquilo que eu passei, e eu acredito que muitas pessoas devem passar por isso, e é um assunto que a gente deve aprender a não se comportar mais dessa forma. Nós somos muito falhos e eu acredito que a gente se comporta muito desse jeito, mas é algo que a gente deve se exercitar a se comportar desse jeito cada vez mais. Eu estava vivendo uma situação onde eu precisava, na verdade, de que algo acontecesse na minha vida. Eu não sei se você sabe, claro que as pessoas que convivem comigo mais de perto, mas você que me assiste aí pelo YouTube, você não deve saber, mas eu sofro de uma crise de ansiedade generalizada e de depressão. E eu não tenho vergonha de falar disso, mas porque eu acredito que muitas pessoas vivem isso hoje em dia, né? E eu estou em tratamento e eu tenho certeza que eu vou passar dessa fase, mas eu precisava de que a minha licença do meu tratamento se estendesse para uma data que ficasse favorável para eu encerrar o meu tratamento. Mas, para o meu caso, a data que eu precisava era praticamente impossível. E aí eu estava conversando com Deus e falei: Deus, eu precisava que fosse nessa data. Mas sabe quando você fala e não acredita muito que aquilo é possível acontecer? Pois é, foi o que aconteceu comigo. Falei com Deus que precisava ser naquela data, mas eu não acreditava, eu não cria que aquilo poderia acontecer. Mas mesmo assim eu falei com Deus. E aí eu falei assim: olha, tudo bem, mas se for na data X, já tá bom. E aí eu tenho algumas pessoas muito especiais na minha vida que oram junto comigo, que intercedem por mim, que me ajudam em oração. Até pedi para elas, falei: gente, ora por mim porque eu tô muito nervosa. Eu estava passando por umas semanas de crise, extremamente ansiosa por aquilo. E estava sendo muito difícil para mim, sabe? E assim estava acontecendo. E hoje em dia, tudo que acontece comigo, eu aprendi, sabe? Em primeiro lugar, colocar nas mãos de Deus. E eu tô te contando isso porque eu creio que você faz a mesma coisa. Ou a gente pensa que faz, né? A gente pensa que entrega toda a nossa vida nas mãos de Deus e confia. Como assim, Fernanda? Como que você não confia no Senhor toda a sua vida? Você é uma pessoa que prega, você é uma pessoa que aconselha pessoas, você é uma pessoa que está sempre professando a palavra de Deus, você está sempre incentivando as pessoas, você vive por um propósito. É verdade, eu vivo por um propósito. Mas eu sou falha, eu sou humana e nem sempre nós conseguimos realmente viver aquilo que a gente quer. E, enfim, aquele dia que iria sair o resultado daquilo que eu esperava foi um dia muito, muito difícil para mim, muito difícil, onde tudo estava dando o contrário àquilo que eu esperava. Nem aquilo que eu tinha falado assim, olha, se for aquela data já tá bom, eu achava que iria acontecer. E eu já tinha até esquecido que poderia se concretizar aquilo que eu tinha pedido para Deus, que seria o melhor, de tão nervosa e atordoada que eu estava. E aí eu passei o dia muito mal, tomei meus remédios, e o Washington sempre cuidando muito bem de mim, e essas pessoas especiais, essas mulheres especiais intercedendo por mim, muitas pessoas. E aí o dia passou e eu saberia o resultado à noite. E quando chegou a hora de eu saber o resultado, eu e o Washington fomos para a internet, a gente foi olhar o resultado e o resultado foi exatamente aquilo que eu tinha pedido para Deus, que seria a melhor data para que eu concluísse o meu tratamento. Gente, quando eu vi aquela data, eu comecei a chorar tanto,
mas tanto, e pedir perdão para Deus por conta da minha incredulidade, por conta de eu não ter pedido para o Senhor e acreditado que Ele poderia fazer o melhor para mim. Por que eu estou te falando isso? Porque na maioria das vezes a gente pede algo para Deus e não confia que Ele vai fazer. Quantas vezes o Senhor já disse que era para a gente descansar? Quantas vezes o Senhor já disse que era para a gente pedir e confiar? Quantas vezes o Senhor já disse que Ele faria infinitamente mais do que pedíssemos ou pensássemos? E ainda que Ele não fizéssemos, a gente precisa descansar e saber que Ele vai fazer o melhor para a gente. Ainda que não fosse a data favorável que eu queria, eu precisava saber que Deus estava no controle de tudo e que Ele faria o melhor para mim. Mas não, a Fernanda, ela simplesmente se desesperou. Mas Fernanda, você está passando por um processo doente. Sim, é verdade. Pode ser que isso não me favoreceu. Porém, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, é que ainda que a ansiedade tenha me atrapalhado, ainda assim, muitas das vezes, a gente não descansa no Senhor. A gente não entrega as nossas ansiedades. Por mais que não seja uma doença clínica, por mais que não seja algo que te atrapalhe fisicamente, sabe? O que eu quero te dizer é que você aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar que Ele sempre vai fazer o melhor para você. Na minha situação, Ele fez exatamente o que eu tinha pedido. E Ele sabia que seria o melhor para mim. E hoje eu estou extremamente grata e tranquila de que eu sei que vai dar tudo certo. E o que eu quero te dizer é que eu não sei o que você está passando. Fique extremamente tranquilo, tranquila, de que seja qual for a situação que você está passando ou que você vai passar, o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Descansa, descansa, porque o Senhor não dorme. Descansa, porque Ele sempre vai fazer o melhor para você. Ore e peça, e o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Ele sabe o que é melhor para você. E vamos aprender. Eu também tenho que aprender. E aí eu quero te convidar a aprender junto comigo. Hoje, a devocional foi um testemunho que eu tive para contar. Graças a Deus, um testemunho muito bom. E eu quero que você aprenda junto comigo a confiar mais, a descansar mais. Porque o Senhor sempre quer o melhor para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós a todo momento. Mesmo sem merecer, Pai. Mesmo sendo falhos, mesmo sem acreditar, mesmo sem confiar. Muitas das vezes, Jesus. Pai, obrigada. Obrigada porque as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Obrigada porque o teu amor é incondicional. Obrigada pela tua graça, Jesus. Deus, eu te amo. Nós te amamos, Senhor. E nos ensina todos os dias a sermos pessoas melhores. Mais uma vez, obrigada. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.